Olá, bem-vindos a mais um episódio de Quinta do Saber. E nessa semana especial, realmente é um milagre este episódio acontecer. Eu estou aqui com a minha amiga queridíssima Dani Rodrigues, que veio compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Oi, Dani, gratidão por estar aqui. Oi, Rê! Para mim é um milagre também poder estar aqui sentada, né, podendo compartilhar um pouco aí desse tema tão vasto, tão amplo que é o yoga. E gratidão por esse momento aqui, agora. Muito bom, muito bom. Eu vou pedir para você que está assistindo a gente curtir esse episódio, compartilhar com quem precisa conhecer um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente trata aqui. Ativa sininho, like, essas coisas todas de internet, gente, por favor. Ajude Quinta do Saber a virar um programa de entretenimento por aí, levando boas informações para todo mundo. Então, eu vou apresentar oficialmente a minha convidada, a Rodrigues. Eu chamo ela de Rodrigues, viu, gente? É igual eu que sou Conte na faculdade até hoje. Não tem jeito, eu chamo ela de Rô. Muita Dani! Então, não estranhe, se você a conhece como Dani, eu chamo ela como Rô, tá? A Dani Rodrigues. Ela é praticante e estudante de Iyengar Yoga, gente, personal yoga, meditação, Hatha Yoga, yoga para depressão, além de ter a formação de psicóloga. A Dani tem muita coisa para compartilhar com a gente, então eu já começo com a primeira pergunta, que é: o que você sabe? É difícil sair daquilo, mas eu vou fugir, eu vou sair. Dá um gole. O que eu vou falar é que hoje eu sei mais que ontem. Então, ontem eu não sabia, hoje eu sei mais, então hoje eu faço mais. É um mantra que eu pratico já há anos. Na verdade, esse mantra ele surgiu na minha vida com a maternidade, porque a maternidade ela traz N questões, né? N questões relacionadas à culpa, a medo. E aí, quando eu me vi por aí, eu não quero ir por aí, pode parar. E aí foi onde eu comecei a praticar esse mantra. Ontem eu não sabia, tá tudo bem. Hoje eu sei mais, então hoje eu vou fazer mais. E aí eu trago esse mantra para todas as áreas da minha vida. Como filha, como esposa, como amiga, como estudante praticante de yoga, como professora. Né? Então, e a graça de ser professora, você sabe o que eu vou falar. É uma bênção, porque ser professora, a gente está o tempo todo sendo estimulada e inspirada a aprender cada vez mais. Né? Então, diante de uma dificuldade de um aluno, de uma questão que eu nem sei trabalhar direito, então o que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou para workshop, eu vou para mentoria, eu vou procurar amigas, como eu já te procurei uma vez para a gente conversar sobre lombar, né? E praticar, porque eu preciso sentir no meu corpo para poder tentar levar o outro, né? Eu só vou levar o outro até onde eu já fui. E quem pratica comigo, né, me conhece. Então, quando eu estou enfiada nesses workshops, quando eu faço mentoria, eu já aviso, eu vou voltar com sangue nos olhos. Porque eu volto mesmo babando para compartilhar aquilo que eu consegui assimilar, né, no curso. E muitas vezes eu cheguei na turma e falei, a gente não vai mais fazer do jeito que a gente estava fazendo, porque isso pode prejudicar a cervical, pode prejudicar alguma articulação. Então, a partir de hoje, a gente vai mudar. A gente vai começar a praticar assim. Já perdi muito aluno, assim. Né? Mas é mais ou menos por aí que eu vou seguindo. Legal, legal. Olha, a Rô, gente, a Rô foi minha primeira professora de yoga, a gente era amiga antes disso, então eu posso aqui dizer que eu sou testemunha da mudança, da transformação na vida dela. Nós nos conhecemos muito jovens, isso não vem ao caso, mas enfim, nós trocamos bastante, ela me ensinou muita coisa, tem um conteúdo de anatomia envolvendo a yoga, então sinto muito para os alunos que não quiseram esperar um pouquinho e que não conseguem compreender, né, Rô, que a gente é bem isso que você acabou de dizer, a gente aprende
todos os dias, então a cada dia a gente sabe um pouquinho mais. Vou aproveitar aqui que eu te interrompi e já vou mandar a segunda pergunta, que é como esse conhecimento mudou sua vida? Nossa Senhora da Aparecida! Mais um gole. Oh, Rê. Eu comecei a praticar com 19, então são 23 anos praticando e 14 dando aula. Eu nem sei, tipo, quem me viu, quem me vê. Você, como você já falou, você é testemunha, né? E eu olho para mim, eu sou a mesma, mas muita coisa mudou. Então, o meu processo eu vejo em muitos praticantes também. Então, tem aquele momento eu tive aquele momento do despertar, né? Aquele universo maravilhoso de yoga se apresentou, é como se uma cortina estivesse subindo aqui diante dos meus olhos. Só queria falar desse assunto, o povo já começava a me olhar, tipo, tá ficando meio esquisita, meio estranha, meio chata, né? Mas é aquela empolgação de querer saber mais e mais do assunto, né? Depois eu passei por um processo assim de tormenta, porque nessa jornada de ir para dentro, você vê que nem tudo são flores. Aliás, nada é muito legal aqui dentro, né, Rê? Então, foi onde eu passei por um processo de descrença, voltei a velhos hábitos, dei uma pausa nas práticas, né, nessa constância. E olha que eu vim da psicologia, né? Então eu faço terapia desde os 15 anos, depois me especializei em corporal, que é análise bioenergética do Alexander Lowen, muita terapia, porque você só pode fazer essa especialização se você está em terapia. É uma condição para você fazer esse curso. Enfim. Mas quando eu entrei nessa senda do yoga, foi tipo um atalho que eu peguei, um tapa na cara mesmo. Eu, opa, tô começando a gostar desse negócio. Porque foi uma sacudida, né? Porque aí, no meio disso tudo, eu percebi que a minha visão sobre a vida já não era mais a mesma. A transformação já tinha começado, já estava acontecendo ali. Eu arrepiada de falar. Porque isso foi comigo e eu vejo isso em muitos praticantes. É um processo, né? E aí é onde veio a transformação, que é eterna, que acontece até hoje. Então, eu me tornei uma pessoa mais consciente das minhas fragilidades, dos meus medos, das minhas feridas, das minhas crenças limitantes, né? Que eu tenho até hoje, e a gente vai caminhando. Porque o yoga, ele é isso, ele tira tudo do lugar, né, para depois as coisas irem se assentando. Perdi o fio da meada que eu estava falando. Não, mas é bem por aí mesmo, porque a gente estava falando sobre como esse conhecimento mudou a sua vida. Da minha E, vida, e essa questão toda, né, de você se olhar, se conhecer, reconhecer, desconstruir, construir novamente, e o quanto que todo esse período de despertar, tormenta, reencontro, talvez a gente pode eleger assim, ou dizer assim, né, numa linha de tempo, é sobre isso. sim. E realmente o quanto que isso muda. Olha, gente, como a gente começou essa pergunta aqui, a Rô, ela para mim é uma inspiração, justamente porque ela me ajudou muito quando eu estava enfrentando querer vencer o vício do cigarro. Eu sou uma pessoa, a gente as conhece há muito tempo, que busca, que estuda, a gente compartilha muito, isso causa muitas vezes muita angústia, muita ansiedade. Então, essas vivências todas, por isso que eu digo, essas pessoas que eu trago aqui neste programa são pessoas que têm muito a acrescentar na vida da gente. Então, eu já vou emendar a terceira pergunta, que essa é uma parte que todo mundo vai ficar bem interessado. Opa, pode falar. Então, mas eu lembrei que eu ia falar. Diga. Que nesse processo, né, de mudança, transformação, eu quero deixar aqui registrado que yoga não é fácil. Eu sinto muito, me desculpe, né? Yoga não é fácil, então você precisa... O meu professor, o Osnir, ele sempre fala isso, yoga é para os fortes.
No sentido de quê? No sentido de que a gente precisa estar muito disponível para olhar para si, para olhar para dentro, né? E para se reconhecer vulnerável. Então, por exemplo, estou aqui, assim, as meninas, né? Tá tudo ok, meu tapetinho está aqui, vou lá, vou praticar, esse tempo que eu tenho para praticar. Mas esses minutos que me antecedem, a minha mente, ela encontra milhões de argumentos para eu não praticar. Certo? E com certeza ela acha um bom argumento para eu não parar ali e para eu fazer minha prática. Então, olha como nós somos vulneráveis à nossa mente, né? E então o yoga ele é um processo dolorido, porque dói na coxa, dói no músculo, mas dói na alma também. E é essa mágica do yoga, porque enquanto a gente está ali na postura, no asana de força, ou sentindo dor, o asana, na prática, nos ensina a respirar na dor, a respirar na força, para que, quando o mundo estiver desabando aqui na minha cabeça, fora do meu tapetinho, eu consiga respirar, eu consiga ter um pouco de clareza dos fatos e fazer escolhas cada vez mais adequadas, né? Então, hoje eu me vejo assim mais consciente desse meu padrão mental e não deixo que ele boicote o meu processo. Legal, legal. E afinal de contas, É mais ou menos por aí. disciplina não é uma coisa fácil, né? Então acho que Sim, essa Maria. coisa da yoga é para os fortes, bem, concordo, gente, concordo. E adoro essa história toda da postura. A postura, o asana, quem já acompanha aqui, quem está do saber sabe, a postura que a gente tem na vida, a postura que a gente realiza, como isso tudo impacta em tudo na vida da gente, funcionamento físico, mental, emocional, energético, espiritual, que seja. Enfim. Então, agora sim, vou emendar na terceira pergunta, que é como você compartilha esse conhecimento? Então. Então, eu estudo e pratico, é um método agora, né? A Iyengar Yoga, que é dentro da Hatha Yoga. Então, nesse método existe um sequenciamento muito inteligente. Esse sequenciamento ele pode ser trabalhado de N maneiras. Então, por exemplo, a gente pode dividir cada semana, trabalhar um tema, né? Cada semana trabalhar uma família de asana, uma família de postura, por exemplo. Essa semana eu vou trabalhar posturas em pé, sentadas, depois postura de torções, flexões à frente, flexões retroflexão, invertidas. Nós estamos na última semana do mês agora, né? Então é uma semana que a gente trabalha e pratica mais pranayamas, que são os exercícios respiratórios, as invertidas, ou uma prática mais restaurativa, considerando que final de mês está todo mundo já muito esgotado, muito cansado, né? Então, eu tento seguir esse método. Fora isso, eu compartilho assim com todo o amor que há dentro de mim, né? E praticando, porque eu preciso praticar para poder compartilhar, né? E eu vou tentando conduzir, como meus professores me conduzem, eu vou tentando conduzir esses praticantes que estão comigo ali para esse lugar sagrado que o yoga pode nos levar. Então, no meio desse caos todo que é a gente, né, esse fluxo intenso de pensamentos, essas limitações do corpo físico, anatômico, existe um lugar no meio disso tudo. Né? Um lugar ali, não é nem lá nem cá. Então, eu vou tentando conduzir esse aluno para esse lugar dentro dele, né, sagrado. A prática por si só, ela é um processo de resolução. Eu não sei explicar direito, mas é como uma mágica. Então, a partir do momento que você começa a se dedicar, né, com devoção à sua própria prática, as coisas em todas as outras áreas da sua vida, elas vão tomando o seu devido lugar. Né? E a gente vai aprendendo a esperar e a entregar e acreditar que está tudo certo. Tudo vai ficar onde deve ficar. Show, Rô, show. Eu vou até fazer um comentário aqui, né? Que eu tenho também um programa de terça-feira no YouTube que começou no início de 2020, a pandemia e tudo mais.
E por uma iluminação, o nome do programa é Práticas que Despertam. E todas as semanas eu trago um pouquinho da cabala, da astrologia, enfim, das coisas da vida, mas a mensagem que eu sempre quero deixar é que não adianta se a gente não praticar. Então, amei isso que você falou, porque realmente são as práticas que despertam. Despertam a nossa consciência, a nossa espiritualidade, a nossa imunidade. Olha, gente, os músculos da gente, realmente, se você pratica, tudo vira uma maravilha, uma coisa incrível. E ela não falou, mas agora ela já vai falar. Ela dá aula num estúdio maravilhoso que ela tem, que também faz parte de todo esse trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo dos anos. É uma conquista muito merecida, muito merecida. A Rô é demais, gente. Ela estuda realmente muito, muito, muito para trazer para os alunos. Então, ela compartilha esse conhecimento, não só ministrando as aulas, mas inspirando a gente com tudo isso que ela faz. Então, eu vou fechar aqui com a última pergunta, que eu falo que não é uma pergunta, é quase que uma dica, porque conselho não se dá, mas uma dica do que todo mundo deveria saber. Fê, que todo mundo deveria saber. Primeiro, que yoga é para todos. Se você tem um corpo, né, e esse corpo ele também pode ser sem braço, sem perna, né? Se você está aqui, porque eu já fiz vários workshops com cadeirantes, eu como aluna, né, nesse workshop, com cadeirantes, com questões de esclerose múltipla, com movimentos muito limitados, sabe? Sistema nervoso muito debilitado. Então, se você tem um corpo, seja ele como for, yoga é para você. Né? Yoga é para todos. A gente precisa trabalhar mais, a gente que está aqui como professor ou tem um espaço para poder compartilhar esse conhecimento de alguma forma, a gente precisa trabalhar também pensando nessa inclusão. Né? Então, por exemplo, eu, perto de mim, eu só conheço uma professora de yoga negra. Né? Por quê? Porque é tudo muito caro, sabe? O yoga ele fica um pouco inacessível para algumas classes, que não é nem minoria, talvez seja a maioria, né? E nós que somos a minoria, que a gente pode escolher o que vai comer, né? Enfim, mas yoga é para todos, né? Procure no estúdio, a gente tem um programa social. Esse programa social a gente nunca divulgou, porque eu sempre trabalhei pessoalmente, né? Adaptando as condições da pessoa, o que ela pode me oferecer, se ela pode, para vir praticar. Mas agora, esse ano de 2022, a gente vai divulgar um plano social para trabalhar mais claramente, né, esse processo de inclusão no yoga, para trazer mais gente para o yoga. Não importa a idade, nem as condições físicas, nem financeiras, você pode vir. Legal. O que todo mundo deve saber, é que você estava falando um pouco, né, dessa musculatura, dessas posturas, é que quando a gente entra nas posturas, de alguma forma, porque também esse método de Iyengar Yoga, ele é bem democrático, porque a gente tem o recurso dos materiais, né, dos props, dos acessórios, que são cordas na parede, cintos, blocos, cadeira, almofadões, parede, enfim, uma infinidade de materiais para poder ajudar esses praticantes, possibilitar. As pessoas acham que o fato de a gente usar esses materiais facilita, né, e ajuda. Sim, ajuda no alinhamento, no ajuste, né, mas na verdade possibilita, não facilita. Então, a gente vai acessando muito mais do que a gente pode imaginar. Então, por exemplo, quando a gente faz as posturas do guerreiro, né, Virabhadrasana 1, são posturas onde a gente trabalha muita força muscular e articular. Então, inevitavelmente, ao praticar essas posturas do guerreiro, a gente está acessando esse arquétipo, né? E acessando esses aspectos dentro da gente, que é aspecto de força, de coragem e de determinação. Isso vai ecoar, reverberar em todas as nossas áreas, todas as nossas atmosferas, quando eu estou no meu guerreiro, né?
E só voltando sobre... de todo mundo tem que saber que o normal, que o praticante de yoga é normal. Em outubro do ano passado, em outubro de 2020, eu tive uma crise de ansiedade. Eu entrei num processo de crise de ansiedade. Então, onde todos os dias, quando dava 5 horas da tarde, me subia uma tensão que virava uma dor de cabeça, pá, de repente. Eu falei, gente, minha pressão começou a subir. Né? E esse horário 5 horas sempre foi o horário de pico aqui em casa, que é janta, banho, cama, sabe assim? E sim, eu entrei nesse processo de ansiedade, mas eu acho que o que difere, né, um praticante de yoga e talvez de quem não pratique yoga ou quem não tem uma prática de autoconhecimento, seja ela qual for, é isso que aconteceu comigo. Então, eu consegui compreender mais rápido do que eu podia imaginar o meu processo de ansiedade, porque eu pensei em procurar um médico. Então, eu nem precisei procurar um médico, mas eu estava disposta a procurar um médico, mas eu compreendi mais rápido do que eu podia imaginar. E também sair desse processo, porque eu me vi com recursos internos, com condição interna para sair desse lugar que eu me coloquei né, por algum motivo. Então, eu acho que essa é a diferença. Isso aconteceu porque eu pratico yoga. Eu consegui sair disso mais fácil do que se eu não praticasse yoga, certamente. Certamente. Legal, Enfim, legal. é por aí. Ah, que bom, que bom. Eu acho ótimo, porque às vezes as pessoas pensam que porque a gente estuda, pratica, vira super-humano. Não, Dia somos humanos. plena! Não, não, não. Todo mundo no mesmo barco, sempre estamos aqui para aprender, e é por isso também que eu fiz esse programa. Né? A ideia é que a gente conheça cada vez mais, conhece-te a ti mesmo, é um dos melhores conselhos que a gente recebeu, e a partir daí busque a verdade. Então, cada um de nós tem que saber qual é a sua verdade, e eu tenho certeza que você encontrou um pouco desse caminho, não, um caminho é longo, né? Mas um bom percurso você já encontrou com a yoga, com as práticas e, acima de tudo, essa vivência no dia a dia. Então, agora é aquele momento que eu deixo para os meus convidados falarem um pouquinho mais de si, dos seus trabalhos, enfim, fica à vontade, e estarão passando aqui os seus contatos. Pessoal, olha, ó, dá uma olhadinha lá no Instagram dela, marca a aula, olha, tem aula experimental, tem aula online, o estúdio é lindo, São Caetano é pertinho de São Paulo. Por favor, gente, vamos lá praticar. Ai, Rê, obrigada. É isso, a aula experimental é gratuita, né? Dependendo do caso, a gente até abre exceções, então, pessoal, você pode fazer mais uma aula experimental, né? Veja como é que é isso para você. O ano que vem a gente vai aumentar essa grade de horários de aulas presencial, vai ter yoga para criança. Eu vou retomar o meu trabalho de yoga para a depressão, que é lindo esse trabalho, né? Um trabalho voltado para o sistema nervoso, central e periférico, e para o sistema endócrino. Na verdade, toda a prática de yoga é um trabalho profundo no sistema neurológico endócrino, mas quando a gente está com uma questão de depressão, como eu tive vários casos nessa pandemia, vários, então tem posturas no yoga, tem uma postura que se chama Setubandha Sarvangasana, enfim, mas é uma postura, né? O yoga oferece uma postura que é capaz de tirar qualquer pessoa de uma depressão profunda, desde que ela pratique com regularidade, com constância, né? Se puder, todos os dias, 10 minutos. E teve um caso que eu fiquei de domingo a domingo, nessa postura com uma praticante, né? E hoje ela já voltou a trabalhar, enfim, ela teve auxílio de terapia, de uma equipe multidisciplinar, mas o yoga está ali presente nesse processo de cura e dela sair daquele lugar, né? Enfim. E outra dica também, eu estava com um livro aqui. Quero deixar uma dica de leitura. Por favor.
que é esse livro aqui, dá para ver assim? Tá. Luz na Vida, né, do Guru Ji, do mestre Iyengar. É um livro, tem vários livros publicados, mas esse é um livro meu, assim, praticamente quase tudo que eu falo nas aulas é desse livro. Né? As pessoas falam para mim, nossa, você fala cada coisa, né, que demora para assentar dentro de nós, mas está aqui, são coisas que também estão assentando dentro de mim. Então, é uma linguagem comum, é uma linguagem de fácil compreensão, e é muito bonito. O Iyengar, ele tem esse lado poético, né, do yoga, dos asanas, dos exercícios respiratórios, da vida, enfim. Então fica a dica, Luz na Vida. Amei, que Uma boa legal. leitura. Que legal, Rô. Olha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se animar em praticar, em buscar, conhecer, aprofundar, enfim, que seja, né? Então, eu fico feliz e grata mais uma vez com a sua participação, com a sua disposição. O milagre deste episódio acontecer. E, enfim, e que assim a gente consiga compartilhar um pouquinho de luz, né? Adorei o nome do livro, Luz na Vida, é isso que eu acho. Luz Acho na que Vida. o conhecimento, as práticas, elas fazem e nos auxiliam a ser cada vez mais luz e iluminar o nosso mundo, é isso que a gente deseja. Valeu, Rô, gratidão imensa Valeu, por estar Rê! aqui e até o próximo episódio, gente, compartilha com os amigos. Tchau! Namastê! Namastê!